Fala aí, galerinha do canal, beleza? Vídeo de hoje, Suno 30 Kiso 11. Como vai funcionar, qual a composição, o que tem, é legal, não é? Como é que vai ser isso? Vale a pena, não vale a pena? Vídeo de hoje é só para falar dele, beleza? E no próximo vídeo eu vou falar sobre o IFE 11 e aí depois eu vou fazer uma comparação entre eles, vai ficar bem legal. Mas o vídeo de hoje é sobre Suno 30 Kiso 11, beleza? Já deixa o like nesse vídeo, compartilha e se inscreve se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos lá! Tô aqui com algumas informações sobre a Suno 30, que é a que vai fazer a composição do Kiso 11, beleza? Se você quer o de paraquedas aqui, eu vou te explicar. Suno 30 é um índice da Suno Research que pega 30 fundos imobiliários que eles classificaram com alguns critérios, que eu vou explicar quais, e eles criaram esse índice, né? Porque, segundo eles, o IFIX não representa, né, os fundos imobiliários, porque ele tem muito fundo monativo, muito fundo que não paga dividendo, muito fundo que é de desenvolvimento. Então, o IFIX, apesar de ser... O IFIX seria para os fundos imobiliários, assim como o Ibovespa seria para as ações, beleza? É mais ou menos isso daí. E o Suno, né, pensando nisso, né, casa de análise, decidiu fazer o Suno 30, que segundo eles, né, com os critérios deles, replica melhor e representa mais os fundos imobiliários, beleza? E tô aqui com algumas informações, vou explicar como funciona, como vai funcionar, né? Beleza, aqui falando pra caramba, eu vou direto ao ponto, tá? Não vou ficar aqui enrolando muito não. Isso aqui, bobeira, oferta, CVM. Beleza, vamos lá. Isso aqui é interessante dizer. O que acontece? Antigamente, o número de pessoas físicas investindo em fundo imobiliário era bem pequeno. Hoje, a gente consegue perceber que tem 63,37% de pessoas físicas investindo em fundo imobiliário. Isso se dá ao quê? Ao grande crescimento que nesses últimos anos a gente teve dos fundos imobiliários, né? Ficou muito evidente, ficou mais fácil, ficou mais acessível, tem mais pessoas falando sobre esse assunto e tem mais pessoas sendo educadas financeiramente. Então, assim, uma coisa que eu sempre falei em vários vídeos atrás, as pessoas começaram a investir e aí, conforme elas foram investindo, geralmente a pessoa começa o quê? Em renda fixa. E quando ela migra para a renda variável, o primeiro degrau geralmente é o fundo imobiliário. Por isso se deu um crescimento muito forte. E no ano passado foi um crescimento muito grande, entende? Então, assim, é importante dizer isso, né? Já pega essa visão. Perfeito? Até aí tudo bem. Aqui mostra um gráfico da quantidade de pessoas que investem em fundo imobiliário ao longo do tempo. Como eu disse, olha só, aqui ó, 2019, 2018, 2019, teve um crescimento muito forte. Hoje, se eu não me engano, a gente já passou de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Tudo bem? Seguindo, vamos lá, tal, volume atual, eu quero falar só sobre a Suno 30. Beleza? Vamos lá. A equipe da Suno desenvolveu um índice que servirá como benchmark para monitorar o desempenho dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Foi o que eu disse. Eles criaram esse índice com os critérios deles, né? São esses critérios, acho que tá aqui embaixo. Beleza, olha só. Que faz, né? Existem várias maneiras, né? Só para adiantar para vocês, existem várias maneiras de analisar fundos imobiliários, tudo bem? E os critérios para você selecionar um fundo imobiliário, você vai determinar. Por exemplo, digamos que eu não gosto de fundo imobiliário que é fundo de hospital. O contrato é muito longo, né? É até bom isso, mas paga pouco. Não tenho interesse. Esse é um critério meu, tá? Esse é um exemplo, tá? Não faço isso. Então, vamos criando critérios e vou fazendo filtros até chegar no número de fundos imobiliários que representam todos esses critérios. Perfeito? Os critérios da Suno são esses aqui. Primeiramente, eles disseram que selecionariam 30. Os 30 maiores. Porque, por exemplo, às vezes eles vão fazer vários critérios e, sei lá, tem 80 fundos que representam, que está dentro desses critérios. Então, o que eles vão fazer? Vão pegar os 30 maiores que estiverem dentro dos critérios.
Beleza? Daí show de bola. Primeira parte, tem que fazer parte do IFIX. Pô, Brunão, nem todo fundo imobiliário faz parte do IFIX? Não. O IFIX, ele pega 95% dos fundos imobiliários com maior volume de negociação. E esses ativos fazem parte do IFIX. Tudo bem? Então, tem 5% que não está ali dentro. Então, o primeiro critério é fazer parte do IFIX. Show! Segundo, não ser um fundo de fundos, ou seja, ser um FOF. O que é um fundo de fundo? É um fundo imobiliário que investe em vários fundos. Pô, Brunão, isso não é o tipo mais seguro que tem a maior segurança, maior tal. Sim, porém, os fundos de fundos cobram taxas muito altas e não performa tão bem em relação a outros fundos. Tudo bem? É o que tem maior segurança em questão de volatilidade no valor entregue. É o que tem o menor, né? Exemplo, na crise, os fundos de fundos foram os que menos oscilaram. Não que não teve oscilação, mas foi o que menos oscilou. Então, assim, ele te dá mais certeza do quanto você vai ganhar ao longo do tempo. Exemplo, assim, você investe em um fundo que paga 50 centavos. Muito difícil esse fundo vai estar pagando 60 centavos ou 40 no fim do ano. Entende a diferença? Pode ser que no fim do ano esteja pagando 51, 49, entende? Coisa muito próxima. Já se você investe em um outro tipo de fundo, ele pode, sei lá, um fundo de desenvolvimento, de repente ele faz uma venda e bum, cai muito dinheiro na sua conta. Ah, é um fundo de galpões logísticos com contrato longo prazo e cancelou um contrato e recebeu um dinheiro. Pá. Ah, tem um contrato aqui que é 30% do fundo e o cliente saiu. Acaba menos 30% do que você ganha. Então, assim, os outros fundos têm uma oscilação maior, né, em questão do ganho, e os fundos de fundos nem tanto. Porém, a taxa administrativa é muito alta. Então, segundo a Suno, não vale muito a pena isso, investir em fundos que cobram taxas muito altas. Eu até deixei aqui o BCFF, que é um famosão, para vocês entenderem essa taxa. Ele tem taxa, cadê? Taxa de administração de 0,15% ao ano, beleza? E também tem a taxa de performance de 20% do que exercer o maior entre o IPGM 3%. Tudo bem? Além disso, eles cobram uma taxa de gestão de 1,1% ao ano. Então tem taxa de gestão, taxa de performance, taxa de administração. É muita taxa. Tudo bem? Ah, Brunão, BCFF é top, muito legal, eu tenho ele. Pô, legal, é muito bom mesmo, real, mas em questão de taxas, os fundos de fundos cobram muito, tudo bem? E isso não vai ser presente aqui no Kiso 11, que vai ser o fundo imobiliário da Suno, que vai replicar o Suno 30. Beleza? Próximo critério, possuir mais do que um ativo, ou seja, fundos monoativos não entrarão aqui. Para pensar comigo, você investe em um fundo imobiliário que é monoativo, ele só tem um ativo, tudo bem? Se o inquilino sair, você está sem nada. É a mesma coisa que você comprar uma casa e alugar a casa. Se o inquilino sair, você não recebe, tudo bem? Agora imagine que você tem pequenas partes de inúmeras casas. Se o inquilino sair, vai ser uma parte muito pequena que nem vai fazer diferença para você, tudo bem? Então assim, fundos monoativos não entrarão, o que eu acho interessantíssimo. Eu não invisto em fundos monoativos. Tudo bem? Eu acho que esse é o primeiro critério quando eu seleciono. Além disso, tem um critério muito interessante aqui que para mim faz muito sentido, que é pelo menos um pagamento de proventos ao longo dos últimos 12 meses. E aqui ele nem fala de um pagamento bom, né? Nem fala de pagamento. Por quê? Existem fundos de desenvolvimento de imóveis para venda, para aluguel, então que ele fica um período muito grande sem pagar nada e de repente paga, né? E esses fundos não entrarão aqui. Poxa, eu particularmente não sou tão contra os fundos de desenvolvimento. Por que eu não sou tão contra? Porque ao longo desse período existe um deságio que acontece que é muito interessante para você entrar, né? Que é um período onde, exemplo, tá? Digamos que esse fundo vai pagar, sei lá, em 10 meses. Vai fazer um imóvel para vender. E que vai vender daqui a 10 meses. No meio desse período, não no meio exato, mas ao longo desse período, vai acontecer uma desvalorização muito forte. Por quê? Porque quando lança esse tipo de fundo,
muitas pessoas entram e muitas pessoas desanimam ao longo desse período e é o momento de você entrar e tirar proveito nesse espaço menor de tempo até ele pagar, o que é bom. Mas aqui para Suno 30 esse tipo de fundo não entrará, o que tudo bem, né? Beleza, aqui você vai ter uma tabela onde vai mostrar todos os fundos, se você tiver interesse. Ah, Brunão, onde que eu consigo isso aqui? Vou deixar o link aqui desse PDF, vou deixar o link aqui também do site da Suno, onde você consegue ele. E se você quiser olhar cada um dos fundos, ver se faz sentido mesmo ter ele na carteira, ou, por exemplo, não quero comprar o Kiso 11, mas eu gostei de 3 ativos e vou analisar eles para poder comprar. É uma ótima referência para você ter um norte, né, por onde começar. Muita gente pergunta: pô, como é que você analisa as ações? Como é que você analisa os fundos? Você pega uma lista e sai pegando todos? Não. Às vezes o que eu faço? Eu pego um ETF que está performando muito bem, vejo quais são as ações que estão ali dentro e aí eu dou uma olhada. Por exemplo, esse aqui é um Suno 30, tem 30 fundos imobiliários que uma empresa, né, uma casa de análise disse que é bom, né, com aqueles critérios ali que eu concordo com todos os critérios. Então, poxa, tem ótimos fundos aqui. Deixa eu ver agora um por um, vamos ver se realmente... Pô, às vezes eu não quero os 30, às vezes eu quero ter uma posição mais forte, sei lá, nesse IRDM11, por exemplo, entende? Então, é um norte que você pode ter, beleza? Aqui está a composição do Suno 30, o que eu achei muito interessante, que eu nunca vi, né, em outro local, não sei se tem, mas eu nunca vi, é que ele vai realmente replicar a mesma quantidade para todos os fundos. Ou seja, 30 fundos vai ter 3,33% em cada fundo, o que é muito interessante para uma coisa e ruim para outra. Primeira, ele vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. Por quê? Vamos lá, cálculo agora. Se você comprou lá 30 fundos e tem na carteira 3,33% em cada, se um valorizar muito, essa porcentagem vai aumentar, né, em relação à carteira e outros vão cair. Esse que subiu muito vai acontecer uma venda com um lucro e o que fez uma posição menor vai acontecer uma compra, o que é ruim em questão de imposto de renda. Porém, em questão de lucro, eu acho que vale a pena, né, pro investidor. Tudo bem? Vamos lá, a composição dele aqui eu achei muito interessante porque é composto por tijolo, papel e híbrido, beleza? Tijolo, né? Galpões, escritórios e tudo mais. Papel, fundos de renda, como um CRI, por exemplo, né? Certificado de recebíveis imobiliários, por exemplo. Tudo bem? E o híbrido, que é composto dos dois, tá bom? E dentro dos fundos de tijolos, olha só, ele tem 38,89% de galpões logísticos, o que é muito bom, né? Eu acredito que a maior carteira hoje, né, da maioria dos investidores é no setor de galpões logísticos, 27%, né, no shopping, beleza? Eu já ia falar bancário que confundi um pouco a cor. No shopping, que também são fundos que pagam muito bem. Durante a crise não estavam pagando tão bem, mas são os que pagam muito bem. E 16% de escritório, sendo também 11% em bancário e 5% em educacional. Eu vou ser muito sincero, educacional, hospital, eu acho interessante pela segurança, mas pelo pagamento é muito fraco, tudo bem? Mas qual que é a ideia do Suno 30? Agora, resumindo para vocês, é passar segurança para o investidor. Ele está montando uma carteira segura, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que eu monto uma carteira segura? Uma carteira pagadora de dividendo, uma carteira para valorização. Essa aqui é uma carteira segura, que vai pagar bem, né? Vai pagar ali um valor bom, não vai ser nossa carteira que vai mais vai performar, mas é o que vai passar mais segurança pelos critérios que eles estabeleceram. Tudo bem? Eu gostei muito da composição. Sendo bem sincero, hoje eu não tenho educacional nem hospital na minha carteira, eu só tenho shopping, galpão e escritórios, né? Eu tenho essa composição aqui. E é quase isso aqui a composição da minha carteira. Acho que é um pouco mais em galpão logístico, né? Acho que o galpão logístico consome essa parte toda aqui e o resto shopping e escritório. Tudo bem? E eu gostei muito, cara. Assim, eu vou fazer um próximo vídeo sobre o IFE11, que é o fundo imobiliário do Banco Inter, até mesmo para poder comparar e depois dar minha opinião final. Tudo bem? Aqui eles informaram que o Suno 30, CDI, Ibovespa e IFIX, a performance ao longo do tempo, né? Eles
pegaram assim, estudos passados, colocando esses critérios, refazendo os balanceamentos, e eles chegaram a essas contas aqui, quanto que o Suno 30 teria dado de retorno hoje, né? Tipo, se tivesse colocado há 5 anos atrás. Beleza? Ele não é o que teria ganhado mais, né? No caso aqui seria o Ibovespa, porém, né? 111% em 5 anos de retorno, muito bom. Muito bom mesmo. Sendo que em alguns momentos ele até fica em primeiro lugar, né? Olha só. Em vários momentos, na verdade. Acho que só em 2 momentos ele não fica e no final ele fica em segundo lugar. O que é muito bom, né? Aqui o cálculo do retorno acumulado, né? O Suno 30 oficial em relação ao IFIX e o Ibovespa, né? No final ele também continua em primeiro aqui, se for calcular agora a questão de retorno, porque ali em cima era valorização, aqui agora a questão do retorno, né? Valorização mais rendimento. Então o Suno 30 teria ficado, né, com uma valorização maior. E risco-retorno, né? Eles colocaram esse gráfico aqui e para mim, assim, vamos resumir aqui a respeito de como é escolher fundos imobiliários. Não tem uma conta certa, né? Por mais que você faça critérios, às vezes você vai selecionar um fundo que não vai performar bem. Porque quando você faz esse critério, você está analisando o que? O passado dele. Né? E pode acontecer, sei lá, qualquer coisa com ele no futuro, né? Até mesmo uma crise como a gente teve aí, né? Tá tendo. Então, a questão do risco-retorno, se você parar para pensar, você vai até pegar alguns fundos que vão ter uma dispersão muito grande, mas a grande maioria está concentrada num centro, né? Hoje em dia a gente tem uma concentração muito forte dos fundos. Antigamente a gente até conseguia separar mais, esse aqui paga muito mais do que esse. Hoje em dia ele paga um pouco mais, e o que paga um pouco menos dá um pouco mais de segurança, entende? Hoje as coisas não são tão alavancadas como, né, você pode dizer assim, são bem separadas. Hoje está muito concentrado. Se você for olhar esse gráfico aqui do risco-retorno, você vai perceber isso. Beleza? Do Suno 30 é só isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre o IFIE 11 e aí vai ser interessante, porque aqui eu apresentei muitas coisas boas do Suno 30 e tem muitas coisas boas também sobre o IFIE 11. E aí comparando ele, vai ficar mais claro para você entender se vale a pena ou não entrar em cada um. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau. Obrigado.